Hoje nós vamos aprender a colocar a nossa fé em movimento, movimentar a nossa fé. Não dá para viver crente numa vida com uma fé parada, uma fé travada, uma fé estagnada, não vai, não vem, nada acontece. Gente, entenda uma coisa, fé só é fé quando você aprende a colocar ela em movimento. Ou seja, a fé, ela tem o poder de mudar a sua vida quando você coloca em movimento. Se você apenas é tomado por fé, mas você não sabe o que fazer com essa fé não pode mudar a sua vida, porque a fé parada, a fé sem movimento, ela não te leva literalmente a lugar nenhum. Hebreus capítulo 11, versos 8, 9 e 10, diz assim, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe, eu acompanho aqui pelo telão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Na verdade, esse texto ele vai falar acerca de 3 coisas importantes para as nossas vidas. São 3 coisas que não podem faltar na nossa vida cristã. Repete comigo: fé, obediência e confiança. Essas 3 coisas não podem faltar na nossa vida. Fé, obediência e confiança. O texto vai dizer que pela fé, Abraão ele se moveu. Pela fé, Abraão se moveu. E mesmo sem saber o caminho, Abraão ele se move em obediência. Ele se move pela fé, mesmo sem saber o caminho, ele obedece, e confiando em Deus, ele aceita o seu chamado. Então preste atenção aos detalhes. Fé, obediência e confiança. Tudo isso aponta para, fala comigo, movimento, direção e transição. Ok? Movimento, direção e transição. Pela fé, Abraão se moveu. Deus falou e Abraão se moveu. Deus falou, Abraão se moveu. Quando Deus fala, a gente se move. Todas as vezes que Deus dá uma instrução, nós precisamos aprender a nos mover. Deus dá uma instrução e a gente fica parado, nada vai acontecer. Quando Deus fala, a gente obedece. E quando Deus fala, a gente toma uma atitude. Quando Deus fala, a gente se move. Quando Deus fala, a gente obedece. E quando Deus fala, a gente tem que tomar uma atitude. Abraão, ele não escolheu ir. Não foi uma escolha. Não foi uma decisão única e simples de Abraão. Não foi apenas uma escolha. Ele, literalmente, cumpriu aquilo que Deus chamou ele para fazer. Foi obediência. Em outras palavras, ele vai se mover por obediência. Deus chama, ele obedece e ele faz. Então, pela fé, Abraão se move. Se move rumo ao seu propósito de vida, rumo ao seu chamado. Eu canso de dizer que todos nós estamos conectados a um propósito de vida e existência nessa terra. Abraão, ele entende o chamado de Deus e preste atenção, Abraão não era nem uma criança, e nem um jovem, e nem um adolescente. Muito pelo contrário. A gente está falando de um senhorzinho de aproximadamente 75 anos de idade. Uma coisa que nós precisamos entender, melhor dizendo, aprender sobre a fé, é que a fé, ela gera um movimento. A fé nunca paralisa. Então, muitas vezes a gente acha que ter fé é orar e ficar sentado esperando as coisas acontecerem. É orar e ficar em casa ali esperando Deus fazer um milagre. A fé, ela sempre vai te impulsionar um movimento. A fé sempre vai te tirar da tua zona de conforto. A fé sempre vai fazer você se mover, sair do lugar que você está, de inércia, parado, e vai te levar a algum lugar. Já faz algum tempo, eu tenho percebido, um espírito atuando em nosso meio. Um espírito, é isso mesmo. Um espírito de paralisia, um espírito de medo. Uma paralisia e um medo que tem mantido pessoas escravizadas. Que não deixa essa pessoa romper, viver o extraordinário de Deus, viver algo melhor. Isso, gente, eu digo em todas as áreas. É um espírito paralisando você viver o melhor do teu casamento. Um espírito paralisando você de viver o melhor da tua comunhão com Deus, da tua intimidade com Deus, da tua vida com Deus. O melhor da tua vida financeira, profissional. O melhor como servo de Deus, servindo a casa de Deus. E esse espírito de medo e paralisia não deixa as pessoas dar o próximo passo. O medo é tão grande que Deus emite sinais assim claros, mas a pessoa não consegue dar o próximo passo. Só falta Deus se materializar e falar, vamos meu filho. Deus vai dando sinais, Deus vai mostrando as evidências, para que a pessoa suba de nível, para que a pessoa viva as promessas, mas eu percebo um ponto de resistência. Isso nada mais é do que um espírito de medo e paralisia, tentando parar você, a sua vida, a sua casa, a sua família.
E além disso, eu percebo também que tem muita gente que fica esperando as coisas cair do céu. Hoje eu vou falar mais ou menos rasgado assim, amém ou não amém? Fica esperando ganhar, esperando a sorte. Você ora, Deus, eu queria tanto sair do aluguel. O Senhor podia usar aquele meu primo rico para me dar um apartamento, podia usar o meu irmão. É assim ou não é? Vocês estão dando risada porque é, né? Eu queria tanto fazer algo. Aí você fica esperando ganhar, fica esperando cair do céu. Espere, 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 e nada acontece. As pessoas até querem, mas não querem pagar o preço. As pessoas até querem, mas elas não se movimentam. E o tempo vai passando para todo mundo, sim ou não? E tem muita gente que o tempo passa e não rompe, não acontece, não cresce, a vida fica parada, nenhuma área anda para frente, às vezes uma anda e a outra está empacada, fica preso nas impossibilidades. Um exemplo básico disso, tá? O que tem acontecido ano após ano na nossa igreja. Todos os anos a gente faz uma viagem para Israel e acompanhada com outro país, viagem internacional. E eu sempre falo que uma viagem dessa tem o poder de destravar o destino de muita gente. O que eu recebo de mensagem, e pessoalmente, pessoas falando assim, pastor, é o meu sonho da minha vida fazer essa viagem. Só que as pessoas que falam isso, falam todos os anos. Pastor, é o meu sonho da minha vida fazer... Eu não sei se a motivação é, o senhor vai me levar? Mas seria mais bonito falar, o senhor não pode me levar? Porque o povo, todo ano é a mesma coisa, é a mesma ladainha. É o meu sonho da minha vida. O ano que vem eu vou, pastor. O ano que vem eu vou. Ah, não, eu vou, eu tenho que fazer essa viagem. É o meu sonho. Pisar em Israel é o meu sonho. Eu vou, o ano que vem eu vou estar lá com o Senhor. Aí sabe o que acontece? Chega o ano que vem. Ele chega, né? O ano que vem chega, sim ou não? Daqui a pouco ele está aí de novo. Chega de novo. Aí a gente lança a próxima viagem e a pessoa fica com a cara de frustração. Aí você olha, o semblante cai assim, ó. Você vê no rosto da pessoa estampado, frustração. Porque todo ano é a mesma coisa. Esse ano eu vou, esse ano vai acontecer, esse ano eu vou, e tal. E aí chega o ano, passa e não vai. Entre o ano e sai ano e é a mesma coisa. Eu não sei qual é a motivação, o que está esperando para fazer as coisas acontecer na vida. Quarta-feira, na série Autoridade Espiritual, eu expliquei que nós somos comprados por preço de sangue. Nós somos comprados por preço de sangue. E nós somos comprados por preço de sangue não para ser escravo. Não para se manter escravo do medo, da paralisia, do pecado. Nós somos comprados por preço de sangue para reinarmos ao lado de Cristo. Mas, infelizmente, reino, governo, não é a realidade para muitos cristãos. Ou melhor dizendo, para a maioria. Infelizmente, a mentalidade ainda é rígida, não destrava para entender o que Deus tem para a vida de cada pessoa. E, por conta disso, infelizmente, a maioria dos cristãos da nossa geração ainda vive como escravos. Ou é escravo do pecado, envolvido em algum pecado, em alguma área, ou é escravo do dinheiro, porque, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, né, quando a gente fala que se o dinheiro te domina, você é escravo de mamon. Se você é tão apegado ao dinheiro, você é escravo de mamon. Não existe a possibilidade de você servir a Deus e servir a mamon. E tem gente que larga Deus para servir a mamon. Ou seja, escravo do dinheiro, o tempo inteiro, se mantém como escravo. Você foi chamado para reinar sobre o dinheiro, e não para ser escravo do dinheiro. Ou então, escravo de crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, a minha família, o meu pai, a minha mãe, e é sempre uma desculpa. Ou então, escravo do sentimento de inferioridade o tempo inteiro, do medo. Ou são pessoas que vivem paralisadas, escravo de uma paralisia. Isso precisa mudar em nome de Jesus, amém ou não amém? Você precisa dar um basta nisso em nome de Jesus. Tem uma hora que tem que gerar, com todo respeito, uma revolta santa. Deus, eu não quero mais viver dessa forma. Eu preciso fazer a coisa acontecer, chega. Porque senão você vai ficar preso nesse ciclo repetitivo de padrão negativo a sua vida inteira. É um tal de entra ano, sai ano e nada acontece na vida de algumas pessoas. Entra ano e sai ano e você fala, mas mais um ano onde eu trabalhei e nada conquistei, mais um ano onde o meu casamento foi aquela luta, mais um ano que os meus filhos continuam desobedientes, mais um ano que meu ministério não avança, mais um ano que meu relacionamento com Deus também não vai, mais um ano que nada acontece. A Bíblia diz que Abraão sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que ele nem sabia onde era. Presta atenção. Abraão aqui poderia ter dado várias desculpas para não ir. Dentre elas, eu já estou velho demais, Deus. O Senhor tem um chamado para mim, mas eu sou só um senhorzinho de 75 anos.
E para piorar, o meu sonho era ter um filho, mas a mulher que tu me deste, ela é estéril. Mas a Bíblia não relata desculpa de Abraão. A Bíblia diz que ele se move pela fé. Ou seja, ele não dá desculpa quando Deus chama ele para um movimento para mudar a história da vida dele. E é por isso que eu e você, nós precisamos parar de dar desculpas e começar a se mover em nome de Jesus. Fala com carinho para a pessoa que está do seu lado, para de dar desculpa e começa a se mover em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas até querem dar um passo de fé, mas antes do passo de fé, elas querem respostas e garantias. Gente, muita gente quer dar um passo de fé. Aí procura o pastor. Aí vai falar com Deus. Aí eu queria uma resposta antes de dar o passo. Se é passo de fé, não tem resposta. Se é um passo de fé, pela fé. Se eu vou dar um passo de fé, quer dizer, eu não tenho resposta. Qual garantia eu vou ter se eu fizer isso? Nenhuma. Bem-vindo. É assim que funciona a fé. A fé não vai te dar resposta. A fé não vai te dar garantia nenhuma. Agora, você precisa entender que a fé, ela te chama para o movimento. A fé te chama para o movimento, mas ela não te dá resposta e nem garantia. Pela fé, você se move. Qual a garantia? Imagina Abraão, Deus, tá bom, eu faço. Qual a garantia que eu vou chegar lá? Deus chamou, não deu resposta e muito menos garantia. Abraão, ele obedece e ele se move. E ele se move sem saber para onde ele estava, mas ele se move e obedece. Ele sai sem saber para onde ia, mas presta atenção, aqui é que começa o grande movimento da fé. Ele sai da casa dele, do meio dos parentes, de uma terra boa, confortável, próspero. Ele pega e sai de casa com a esposa, sem saber para onde está indo. Mas à medida que ele vai dando os passos de fé, presta atenção, a direção vai sendo confirmada por Deus. Eu vou te explicar isso aqui, entende isso aqui? A cada momento que você dá um passo de fé, você está dizendo, Deus, eu confio no Senhor. O Senhor me chamou, eu não sei para onde eu estou indo, eu não tenho resposta, eu não tenho garantia, mas eu creio que a cada passo de fé que eu vou dando, o Senhor vai confirmando a minha direção e o meu caminho. Então entenda bem, quando eu falo, coloca o pé, que Deus dá o caminho, é literalmente isso que eu estou te explicando. Foi Abraão, ele sai sem resposta, ele sai sem garantia, ele acredita na palavra de Deus e ele se move. E para cada passo de fé, Deus ia confirmando a direção. Isso, meu filho, você está no caminho certo. Continua dando seus passos de fé. Ele não tinha certeza para onde ia, mas ele tinha uma certeza que Deus o guiaria. Se você tiver a certeza e a confiança de que Deus vai guiar os seus passos, você nunca mais vai ter medo de dar um passo de fé. O problema é que está faltando confiança. Por que eu não dou um passo de fé? Porque você não confia. Porque se confiasse, sabe aquela brincadeira que o pai gosta de fazer com o filho? Coloca o filho num lugar alto e fala, pula meu filho. O filho faz o quê? Se joga, porque o pai é o herói para ele. Porque ele confia, e ele sabe que o pai não vai sair, não vai deixar de segurar ele, então ele se joga no braço do pai, ele não tem medo, e ele vai sorrir, porque o pai vai segurar ele. E com Deus é a mesma coisa, é Deus dizendo para mim e para você, dá o passo de fé, que eu confirmo a direção. Mas se você não der o passo, Deus não vai confirmar a direção, porque você quer algo de Deus que você tem que fazer. É mais ou menos assim, ó, Deus ele vai dar a direção dos seus passos, mas o passo quem tem que dar é você. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então fala para o crente que está do seu lado, Deus, ele vai dar a direção dos seus passos, mas o passo quem dá é você. Você está entendendo isso, crente? Agora vira assim para o crente que está do seu lado e fala, você está querendo resposta, você está querendo garantia, mas Deus manda eu te dizer, dá o passo que ele confirma a direção. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso? É você que dá o passo para Deus confirmar a direção. Não existe vida, caminhada pela fé, onde Deus vai te dar garantia e resposta de tudo, para depois você dar o passo, isso não é fé. Então primeiro você faz, você dá o passo, você acredita. Você precisa acreditar em si mesmo em primeiro lugar, acreditar que você consegue, que você pode.
Aí você dá o passo e Deus vai confirmando a direção à medida que você vai dando os seus passos. E eu vou repetir, gente. Abraão, ele não sabia para onde ia, mas ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza que Deus o guiaria. E às vezes está te faltando esse passo de fé, porque talvez você não aprendeu com Ezequias acerca da confiança, bitarrom, confiança plena no Senhor. Se você confia, você não vai mais ficar com medo de dar passos pela fé. A sua vida continua travada e limitada, porque está te faltando fé, está te faltando confiança para você dar passos, para que Deus venha te colocar num próximo nível. É você dando passo e Deus te dando a direção. E entenda isso, andar por fé não tem resposta. Andar por fé não tem garantias. Andar por fé é saber que eu vou dar um passo e Deus vai confirmar o caminho. Eu vou dar um passo e Deus vai confirmar o caminho. Mas você fica esperando Deus fazer tudo por você, né? Deus, eu já orei, eu já jejuei, agora faz a sua parte. Você acha que a fé é orar e esperar acontecer. Essa fé é uma fé parada. É uma fé que não gera movimento. A sua fé, a sua oração, precisa ganhar movimento, oração, orar e agir. Fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer antes a sua parte. O que você precisa romper na sua vida? Qual área que não está dando bem? O meu casamento. Meu marido está um grosso. Minha esposa só briga, só confusão. Mas você está fazendo a sua parte? Está dando passo de fé para que Deus venha direcionar a sua casa? Eu vou falar uns negócios aqui hoje. Tem cachorro que é mais bem tratado do que o marido. Para o cachorro é assim, vem neném, vem neném. O tadinho do marido não escuta um vem neném já tem alguns anos. É assim, né, pastor Severo? Pastor Severo gostou. O coitado do marido é assim, vai lá, pega logo lá o lixo, faz não sei o quê. E o cachorro vem lindinho. Aí, ó, o irmão, eita, Deus está revelando, os irmãos. Fala, Deus. Mas também tem ao contrário, né? É ou não é? Aí você quer que as coisas melhorem. Não, o casamento vai melhorar. Aí você ora. Aí você fica ali, entra no quarto e chora. Ai, Deus, melhora meu casamento. Aí o marido chega. Aí você não faz a sua parte, minha filha. Os maridos também não fazem a parte deles. E aí fica esperando. E Deus fica assim, quando é que alguém vai dar um passo? Quando é que vai sair um eu te amo, um I love you? Quando é que vai sair uma palavra bonita aí para eu começar a direcionar esses passos que eles vão dando? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Aí você quer mudar a vida, mas não dá o passo. Eu preciso arrumar um emprego, amanhã, estou desempregado, preciso arrumar um emprego amanhã. Aí você chega em casa hoje cheio de fé. Não, agora eu vou orar e Deus vai fazer. Aí amanhã, você olha no relógio, está muito cedo para acordar. Não vou não, eu acho que Se entrega currículo hoje em dia ainda? Como é que você arruma emprego hoje, gente? Me ajuda. LinkedIn. Aí para ir para o LinkedIn você tem que fazer o quê? Fazer o seu cadastro, é o seu currículo hoje em dia. Você tem que pelo menos fazer o cadastro. Já fez o cadastro no LinkedIn, pelo menos? Eu quero arrumar um emprego, mas não tem nem o LinkedIn, gente. Aí você envia para as empresas procuram. Você tem que enviar do mesmo. Então tá, na minha época eu tinha que ir atrás. Eu tinha que pegar a pastinha, vou revelar a minha idade. Segunda-feira acordar cedo, a mamãe dava uma colher de chá no sábado e no domingo. Não tem como arrumar emprego sábado e domingo. Segunda-feira, minha mãe batia na porta do quarto, 6 horas da manhã. Filho, pega os currículos, vai entregar. Aonde, mãe? Não sei, meu filho, vai para algum lugar. Aí eu descia ali a Lapa, a 12 de outubro na Lapa, sabe ali? Você não sabe esses negócios, não, você? Sabe, tem uns velhinhos aqui. E olhava a agência de emprego, ia lá, deixava um currículo, deixava outro. Para arrumar emprego, tem que dar o passo de fé. Para melhorar o casamento, tem que dar o passo de fé. Para viver experiências novas, também tem que dar um passo de fé. Não adianta ficar aqui, ai pastor, é o meu sonho. Que legal. Vai continuar sonhando, até aprender a colocar o pé para Deus confirmar a direção. Então entenda isso, gente, em nome de Jesus. A sua parte é dar o passo de fé. Dá o passo de fé com confiança, porque Deus certamente te dá a direção. A partir do momento que você age com confiança e dá os passos de fé, Deus ele começa a mostrar o caminho para você, Deus começa a te dar a direção. E eu quero declarar em nome de Jesus que toda paralisia, todo medo sai hoje da sua vida em nome de Jesus. Eu sei que tem gente que não dá passo de fé porque tem medo, faz parte, eu também já tive medo.
porque está paralisado realmente, está travado em alguma coisa que não consegue ir para frente. Agora, coisas extraordinárias que já eram para estar acontecendo na sua vida, mas não está acontecendo por conta do medo e da paralisia, mas isso vai cair por terra hoje. Fala para o crente do seu lado melhor, diga assim: tudo o que me paralisa, tudo que inibe o meu movimento, tudo que me colocava medo, vai sair hoje da minha vida, em nome de Jesus. Declare isso com fé: tudo o que me paralisava, o que inibia meu movimento, tudo que me colocava medo, sai hoje da minha vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? É isso aí, declara, tudo que me botava medo, sai da minha vida hoje, em nome de Jesus. Aquilo que não me deixava romper, dar um passo de fé, sai da minha vida hoje, em nome de Jesus. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida. Fala comigo: movimento, direção, transição. A Bíblia diz que Abraão se moveu. Abraão se moveu, Deus deu a direção. Agora, ele está transitando pela terra prometida. Ele está pisando na terra prometida. Esse transitar aqui significa que ele estava pisando na terra. Esse pisar na terra era um apontamento profético. Ele está andando de norte a sul, leste a oeste na terra, sem saber que é a terra. Mas aquilo está marcando a terra para que tanto ele quanto os filhos deles venham tomar posse dessa terra. Então, o fato de você transitar pela terra vai dar posse a você e a sua família. Então, olha só, gente. Olha o que a Bíblia nos ensina. Antes de tomar posse de alguma coisa, você precisa primeiro se movimentar. Então, a primeira coisa da vida é gerar um movimento. É sair do estado de inércia. Está parado, gerou um movimento. Através desse movimento, Deus te dá uma direção. Primeiro eu me movimento, coloco a minha fé em ação, me movimentei, agora Deus começa a me mostrar caminhos, a direção começa a ficar claro, mas antes de Deus te dar, você precisa pisar na terra. Você está entendendo isso ou não? Antes de Deus te dar, você vai ter que transitar, pisar na terra. Eu vou te explicar, para facilitar a sua vida, tá bom? Você precisa começar a transitar na terra da tua promessa. Você precisa parar de acreditar naquilo que a tua realidade impõe o tempo inteiro. Porque é um tal da realidade confrontando a promessa o tempo inteiro. E aí você vai começar a transitar na terra da tua promessa, ou seja, começar a se movimentar rumo à tua promessa. Fala para o crente do seu lado: começa a andar na terra da tua promessa em nome de Jesus. Vou te explicar, vamos lá. Eu canso de falar que tem gente que era para estar lá em cima, mas está aqui embaixo ainda. Gente inteligente, gente que faz a coisa acontecer, era para estar num outro nível. Em tudo, tá? Em todas as áreas. Era para estar voando, era para estar se destacando, crescendo. Mas aí fica ali numa posição de mediocridade a vida inteira. Sabe por quê? Porque ao invés de transitar na terra prometida, vive dando desculpa, é o tempo inteiro desculpa. Abraão, sai da tua terra. Ele sai e começa a transitar. E não dá desculpa que estava velho, ele fica andando, peregrinando pela terra. Gente, ele sai do conforto da casa dele para ficar andando sem destino numa terra. Aquilo era um apontamento profético, mas na cabeça dele ele só estava transitando pela terra e não reclamou. Então, em nome de Jesus, deixa eu falar algo para você. Para de limitar o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem algo lindo para você. Mas você mesmo acaba travando, limitando. Deus quer fazer e você fica aí com as suas desculpinhas. Chega! Fala para o crente aí do seu lado, porque você tem autoridade. Fala: chega, em nome de Jesus. Chega de desculpa, vai, acabou, deu, chega. Sabe a mãe quando está brava? Deu, acabou, chega. Se falar mais uma vez, como é que é a mãe brava? Se falar mais uma vez, o chicote estrala. Chega, gente, em nome de Jesus, se movimenta na terra. Pisa nessa terra, se movimenta em nome de Jesus. Cria um movimento para Deus começar a te dar direção. Pisar na terra da promessa, sabe o que é? É você começar a se relacionar com pessoas do nível que um dia você quer chegar. Poxa, seja profissional, ministerial, o que quer que seja. Sobe de nível em nome de Jesus. Eu vou falar uns negócios pesados aqui. Águia não anda com galinha. Pronto, falei. Por quê, gente? Águia voa alto, galinha vive ciscando o tempo inteiro. Deus te fez uma águia e você fica ciscando igual uma galinha. Esperando pelas migalhinhas que caem ali, gente. Você sabe que a águia no céu representa um dos 4 seres viventes, né? Você estava aqui quarta-feira? Se você estava aqui, você sabe. A águia aponta para a vida espiritual. A águia significa vida no espírito.
visão elevada. Águia é o animal mais próximo do céu. A águia tem o poder de voar muito mais alto do que qualquer outro pássaro. Então, em nome de Jesus, você precisa começar a pensar como águia, se ver como uma águia, andar com águias. Aonde você quer chegar, você precisa pisar em ambientes, andar com pessoas, falar com pessoas que estão no nível mais elevado. Esses dias uma pessoa me procurou e falou assim, eu quero mudar de vida. Tomara que esteja aqui, porque aí já fica dado o recado presencialmente. Aí eu falei, você quer mudar de vida? Quero, me ajuda, pastor. Eu falei, vou te ajudar. Vou te ajudar. Tem uma condição, qual? Você vai fazer tudo que eu mandar? Falei, vou. Falei, então você tem que ir para a igreja, primeira coisa, firmar um compromisso com Deus. Segundo, sair da roda dos cansados, porque só anda com gente cansada, desmaiada, que reclama da vida, reclama de tudo. Vamos lá? Aí peguei e falei tudo. Cadê? Não quer ajuda não, irmão. Quer continuar no meio da galinha, ciscando ali o chão, esperando a migalha. Não quer virar um movimento na vida, não quer tomar um rumo na vida, não quer. Porque se quisesse, ia colocar em prática. Ia falar, beleza, eu já vivo há 30 anos essa vida mesmo medíocre, eu vou viver agora, então em nome de Jesus o jeito tem que ser. Eu vou mudar a minha vida. Aí tem gente que tem oportunidade linda. Deus conecta, Deus faz, coloca em mesa de honra, não sabe aproveitar, perde o tempo da oportunidade. E se eu puder te dar um conselho em nome de Jesus, sai do meio dos cansados, viu? Porque tem gente cansada demais na vida. Tem gente que não vai, não tem como, gente. Você quer ir, a pessoa te amarra. É gente que só reclama, que só murmura, que só fala mal dos outros. Sai em nome de Jesus dessa roda. Paga o preço para andar com águia. Sai da roda dos cansados, dos murmuradores, dos reclamões, dos que não quer nada da vida. É gente que só vai te jogar no buraco. Depois que te rebentar, aí vai pegar o próximo para arrebentar. Porque assim, é um ciclo que não tem fim. É gente tentando destruir o tempo inteiro. Então, em nome de Jesus, se desconecta. Percebeu que é gente murmuradora? Sai de pé, fala, não estou fora, esse espírito. Sabe por quê? Gente, isso é psicologia, ciência. Você é a soma das 5 pessoas com as quais você tem convívio no dia a dia. Aí você anda com 5 pessoas que falam palavrão, daqui a pouco você vai começar a falar palavrão também. Você anda com pessoas que traem seus esposos, seus maridos, daqui a pouco você vai estar traindo também. Você anda com gente que só fala mal da vida, só reclama da vida, daqui a pouco você vai estar murmurando também. Então você precisa ter uma consciência dos lugares onde você pisa e das pessoas que estão no seu convívio social. Se você vê que não dá, se afasta um pouquinho, vai para a tua caverna, sabe? Procura ali ouvir pessoas que vão te levar ao próximo nível, que vão te fazer romper, que vão te impulsionar na fé, que vão fazer você caminhar para frente. Aí fica andando com um monte de gente cansada e quer estar bem e não vai conseguir. Voltando para Abraão aqui, em nome de Jesus. Você acha mesmo que um velhinho de 75 anos, casado com uma mulher estéril, aos 75 anos, que a mulher estéril pega suas malas, suas roupas, seus negócios, tudo, e diz que vai mudar de cidade, vai para uma terra que ele não sabe nem qual é, e chegando nessa terra ele vai ficar andando na terra sem rumo, e lá naquela terra ele vai formar a maior família do mundo, e aquela terra vai ser a terra mais especial do planeta. Você acha que Abraão era normal? Sim ou não? Diga não, ele não era. Então aprende uma coisa, crente precisa ser meio louco, para não dizer muito louco. Tem hora na vida que você precisa dar uma de doido, gente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para quem acreditam nela. Nós estamos na contramão do mundo, mas a gente anda como se o mundo nos dominasse. Então é tempo de viver pela palavra. E tem hora que você tem que ser meio doido. Há alguns anos eu decidi pagar o preço para transitar num lugar que um dia eu gostaria de pisar, que eu gostaria de estar. Em 2021, eu fiz uma viagem internacional, uma mentoria para empresários lá em Dubai. Olha só os detalhes. Por isso que eu digo, eu também já tive medo. Eu também tenho os meus medos. Mas eu decidi dar o passo independente dos medos. A ideia era mais ou menos o seguinte, só para você ter uma ideia, tá? Era uma mentoria para empresários, e o pré-requisito básico era ter um CNPJ, ter uma empresa, e um faturamento mínimo de R$100 mil por mês. Então, até ali tudo bem, eu tinha tudo isso, fui lá, fiz meu cadastro, me ligaram, me chamaram, você pode fazer a viagem. Fui fazer a viagem, fiz um investimento, 5 dias, preste atenção, 5 dias em Dubai, R$35 mil na época. Passei meu cartão, paguei em 10 vezes e tudo mais, estava numa boa condição já, sonhava chegar mais longe. Sem muito pensar, fui lá, comprei, passei o cartão, paguei, tudo certo. Aí me botaram num grupo de WhatsApp. Na hora que eu entrei nesse grupo, a primeira coisa que eu vi foi os empresários se apresentando assim: meu nome é fulano de tal, a minha empresa é do ramo tal, sou do ramo tal, e aqui é o meu Instagram.
Ou seja, a ideia era as pessoas, os empresários, se conectarem uns com os outros através do Instagram. Aí eu fui abrir o Instagram dos irmãos antes de colocar quem eu era, qual era a minha empresa e tudo mais. Qual era a intenção aqui? Gerar as conexões para que tudo fosse muito intencional ali. No mundo dos negócios, tudo é muito intencional. Só que antes de me apresentar, eu fui olhar esse grupo de empresários. Aí, na hora que eu comecei a olhar, empresas milionárias, empresários milionários, carros de luxo, iate, jatinhos, aquelas coisas todas. Gente, eu olhei e falei assim, meu Deus, não é para mim não. O pré-requisito básico era faturar 100 mil por mês. Esses caras aqui estão faturando 100 mil por dia, no mínimo. Eu falei, como é que eu vou num negócio desse? Não tem condição. Eu travei, o medo bateu. Quando eu olhei para a realidade daquele povo, eu falei, não, essa viagem não é para mim não. Aí, Vanessa, mas você já pagou, vai. Eu falei, não, eu fiquei com medo, eu travei. Eu falei, não dá. Aí eu liguei para um amigo. Eu falei assim, Varão, não vou mais não, para mim não dá não, esquece esse negócio aí, essa viagem não é para mim. Ele, por que, pastor, por que não é para você? Eu falei, você viu o nível dos caras lá? Ele falou, sim, eu vi. Aí eu falei, rapaz, eu me assustei com o que eu vi. Ele falou, que isso, pastor? Para onde Deus quer te levar, você precisa estar nesses ambientes. Aí, isso me fez lembrar de quando nós começamos o nosso ministério. Antes da gente começar, Deus tinha feito uma promessa, queria me colocar nos meios dos grandes dessa terra, que ia fazer eu sentar em grandes mesas, porque eu fui fiel a Ele e Ele ia me levantar. Agora, como Deus vai fazer algo na minha vida, mesmo por mais que eu tenha uma promessa, se eu não der passos de fé, se eu não me mover para onde Deus quer me colocar. Aí ali, mesmo com receio, mesmo com medo, eu decidi ir, e confesso para vocês que foi algo poderoso, porque destravou muito a minha vida. Gente, eu não tenho medo de me mover pela promessa de Deus, eu não tenho medo. Tudo que Deus tem falado, eu faço. Mas eu confesso que ali eu fiquei paralisado. Diante daquela situação, eu fiquei com medo, porque eu olhei para a realidade dos outros, a minha era muito diferente. Sabe o que estava acontecendo aqui? A minha realidade estava confrontando a minha própria promessa. A minha realidade estava dizendo assim, ó, não vai dar certo, é muito para você, não dá, olha o seu nível, olha o nível deles. Mas entre a minha realidade e a promessa, eu decidi abraçar a promessa. Eu decidi abraçar o que Deus tem para a minha vida e caminhar, dar o passo pela fé. E tendo a confiança de que para cada passo que eu dou, Deus vai me dando a direção do dia a dia. Aí, eu decidi me mover. Eu enfrentei a paralisia, eu enfrentei o medo e fui. Destravei um monte de coisa na minha vida. Daquela viagem, Deus mudou completamente o meu nível. Agora, a grande questão é que se você não se mover, que se você não colocar o foco na promessa, você nunca vai viver a promessa. Se você não se mover para a promessa de Deus para a tua vida, para onde Deus quer te colocar, se você ficar travado o tempo inteiro, não é para mim, não dá para mim. Às vezes, tem umas pessoas que chegam aqui na igreja e vêm conversar com o pastor Severo, pastora Lúcia, e falam, eu queria muito ficar nessa igreja, mas essa igreja não é para mim, essa igreja é de gente rica. Gente, quando Deus te faz pisar num ambiente, Deus quer elevar o teu nível. Não é que a igreja é de gente rica, é a percepção da pessoa. É um complexo de inferioridade tão grande, que para ela, uma pessoa que coloca uma roupinha mais bonitinha é rica. Não sabe nem da realidade das pessoas, mas acha que o nível não é para ela, não. Olha essas pessoas, elas são bonitas, são bem arrumadas, tem roupa bonita, tem carro bom, eu não tenho nada disso. Deus está querendo subir seu nível, e você está preso ali, naquela coisinha da vida, do dia a dia. Se você não se mover com foco na tua promessa, você nunca vai viver promessa. Aí Deus pode prometer, eu vou tirar do aluguel, você vai para aquelas da promessa, mas se você não der um passo de fé, você vai morrer no aluguel, infelizmente é assim a vida. Tudo na vida, gente, pode ser diferente, se você tiver uma postura diferente. Fala para o crente do seu lado, tudo na vida depende da sua postura. E se movimentar pela fé é o início de uma postura diferente. É começar a mudar. Tem hora que a gente precisa gerar dentro de nós, um fruto de indignação, uma santa indignação, vamos dizer assim. Não uma indignação ruim, estou indignado com a vida, não é isso. Só que você não pode se acostumar a só ficar olhando, gente. Não dá para se acostumar a só ficar olhando o outro, crescendo, vencendo, rompendo, desenvolvendo, em todas as áreas, e você parado. Quem decide ir, vai, e quem não quer ir, fica. Eu olho para trás, em 10 anos, o quanto eu acelerei a minha vida. E eu tenho pessoas conhecidas de 10 anos atrás, que continuam no mesmo estágio, no mesmo lugar, em tudo. Ministério, família, profissão, finanças, tudo. É a mesma pessoa até hoje.
Não deu um passo para frente, não mudou em nada, não cresceu nada. O casamento era ruim há 10 anos atrás, continua ruim hoje. Vai empurrando com a barriga. As finanças eram ruins, continua ruim. Tudo era ruim e continua ruim. 10 anos depois, você pega uma pessoa que aprendeu a se mover pela fé e uma pessoa que fica esperando acontecer. A que fica esperando está no mesmo lugar. E a que vai se movendo pela fé, sem ter resposta e sem ter garantia, vai crescendo, porque Deus vai confirmando, vai dando passo, vai confirmando a direção. Então tem hora que a gente tem que se indignar. Não dá para acostumar a ficar só olhando e achar que está tudo bem. Não dá para ver as pessoas crescendo, e isso não é inveja. Não, muito pelo contrário, se alegre com a bênção do irmão, mas queira crescer também. Vê gente acessando, rompendo na vida, e você ainda parado no mesmo lugar. Olha só, 1 Samuel 17, 26. Davi de novo. Semana passada falamos sobre Davi, vamos continuar a história de Davi. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Primeiro, ele está mexendo com a honra de Israel, vocês não estão percebendo? O cara está vindo desafiar vocês o tempo inteiro, ninguém vai fazer nada. O inimigo está fazendo chacota da tua cara, você não vai fazer nada. O inimigo entra na sua casa, deita e rola, faz o que quer, você não vai fazer nada. Vai ficar olhando, vai acostumar com o inimigo bagunçando a tua vida e você não vai fazer nada. Pergunta para o crente do seu lado: não vai fazer nada, crente? Vai acostumar com isso mesmo? Aí Davi continua: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aqui nesse texto, a gente vê uma face de Davi diferente. Davi está indignado, inquieto. Começa a gerar dentro dele uma inquietude. Quem é esse gigante incircunciso? Ou seja, quem é esse endemoniado que está desafiando o exército do Deus vivo? Por acaso ele sabe quem é o Deus que nós servimos? O cara está acabando com vocês, todo dia ele desce do monte, vem no vale, faz uma afronta, não tem nenhum homem aí, ele está mexendo com a tua honra, está mexendo com a honra do nosso povo, mexendo com a honra do nosso Deus, e todo mundo está quieto. Até quando vocês vão ficar nesse estado? Até quando vai ficar aí olhando, esperando alguma coisa acontecer? Gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui não? Indignação é não aceitar aquela situação mais. É não se acomodar mais com o que está acontecendo. O casamento não acontece e você, tá bom, é melhor morrer assim, fica assim mesmo, está ruim. Está cada um dormindo num quarto e está achando que está legal. Até quando? Pergunta aí para a pessoa do seu lado: e aí, até quando? O negócio está ruim e você está aceitando. Até quando isso? Vai ficar assim até quando? O marido chega, aí come e briga com a mulher, e a mulher briga e vai e dorme e acorda, outro dia a mesma coisa. Até quando vai ficar nessa vida? Até quando você vai aceitar isso? Sai para trabalhar de manhã, se desgasta, chega no fim do dia, não tem nem o suficiente para bancar o sustento da casa. Até quando vai aceitar isso? Até quando vai aceitar essa afronta do inimigo o tempo inteiro? Eu acredito que Davi aqui já estava cansado da sua própria rotina, presta atenção. Cansado, mas não reclamando. Porque a gente não vê Davi reclamando da rotina. A rotina de Davi era um tal de acorda, leva as ovelhas para o pasto, apacenta as ovelhas, volta para casa, pega comida, leva para os irmãos que estão na guerra, dá comida para os irmãos, volta, traz notícia para o pai, dorme, acorda, e a mesma coisa, e faz todo dia aquela mesma coisa. Nunca reclamou da rotina. Mas já está na hora de viver a promessa, né? Fala para o crente do seu lado: já está na hora de viver a promessa, né, meu filho? Em nome de Jesus, né? Já está na hora, né? É assim. Aí aqui a gente vai ver Davi indignado, inquieto, com 3 coisas, diga 3 coisas. Primeiro, afronta do inimigo, diga afronta do inimigo. A primeira coisa que ele se inquieta é com a falácia do inimigo. O inimigo falando o dia inteiro. Tem homem aí não, esse exército de frouxo, hein? Veio um menino de 17 anos, desse tamaninho assim, franzino, e fala: o que esse endemoniado está falando? Ele é tomado por uma autoridade espiritual, ele fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que está desafiando o exército do Deus vivo? Aí ele sai falando para todo mundo: ei, está na hora da gente trazer a força do nosso Deus para vencer esse inimigo. Chegou a hora de repreender esse Satanás aí.
Cara, vocês estão sendo afrontados aqui há quanto tempo já? Ah, já tem 40 dias que ele desce lá do monte, vem aqui no vale, chama e ninguém enfrenta. Eu ia falar uns negócios, mas não pode falar. Não pode, isso não pode. Toma coragem, em nome de Jesus, falei. Não era isso, mas vamos lá. 40 dias o exército do Deus vivo sendo afrontado por um gigante. Afrontando, mexendo com a honra dos caras, falando, e ninguém fazia nada. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, até quando? O inimigo vai ficar te afrontando e você vai ficar calado. Eu já disse, crente não pode ser normal. Tem uma hora que tem que dar uma de doido. Lembra do filme O Quarto de Guerra? A mulher lá expulsando o demônio, pega a vassoura, o marido dela está ruim, o casamento está ruim, ela começa a ser mentoreada por uma intercessora, aí está tudo ruim, o marido já estava caindo no papo da Jezabel no trabalho, do nada essa mulher pega uma vassoura, sei lá como é que foi a cena, e sai varrendo, expulsando, e abre a porta, sai daqui e nunca mais volta. Ela percebeu que tinha um movimento espiritual ali na casa dela, tentando arrebentar o casamento. E aí você fica ali, deixa o inimigo fazer o que quer e tal. E, gente, tem hora que você tem que ser meio inconformado, ser meio doido. Orar, profetizar, ungir sua casa, faz os negócios, não tem problema não. Ah, pastor, é misto, tá, deixa o povo falar, fala o que você quiser. A palavra de Deus é poder. Começa a ler a palavra de Deus na sua casa. Seu marido, seu esposo, seu filho não quer vir para a igreja. A Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, hein? Diabo, sai daqui, meu marido e meus filhos vão servir comigo, em nome de Jesus. Confronta o Satanás com a palavra lá dentro da tua casa, em nome de Jesus. Parece coisa de doido, mas é realidade. Foi o que aconteceu lá no filme, gente. A mulher doida da vassoura, pega a vassoura e bate no diabo. Mas faz alguma coisa em nome de Jesus, faz alguma coisa, sacode esse crente aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus, faz alguma coisa, crente. Está aceitando a afronta, está muito passivo, está muito, Jesus. Quando você movimenta a sua fé, você fica intolerante com o diabo. Você percebe o diabo se movimentando, você fica intolerante. Cala a boca, Satanás. A gente estava lá em Israel o ano passado, aí o diabo veio mexer com a gente. Chegamos no quarto, penúltimo dia da viagem, querendo curtir e tal, aquela coisa. Aí eu cheguei e falei para a Vanessa, vamos um pouquinho na academia e tal. Aí eu já contei essa história para alguns que estavam aqui. Aí ela foi lá fazer o cabelo e aconteceu um negócio muito esquisito. Uns fios de cabelo dela subiam assim, né? Aí eu falava assim, oi, que o cabelo da irmã tá voando, né? Aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou, eu acho que tá, meus cabelos estão voando aqui, mas tá tudo bem, tá lá. Legal. Aí na hora que a gente foi dormir, tinha que fazer, a gente saiu, passeou e tal, a gente foi dormir. Aí, na hora que a gente está dormindo, aí eu levanto para ir no banheiro. Na hora que eu levanto para ir no banheiro, eu vi um vulto. Eu deixo a porta do banheiro um pouquinho aberta, com a luz acesa assim, porque eu não gosto de muito escuro. Aí eu vi um vulto passando. Eu falei, é sério, meu? Olhei no relógio, 3h03 da manhã. Eu falei, não é vulto, não. Não são 3h03 da manhã, eu só quero dormir. Aí eu fui no banheiro, tal, lavei o rosto, voltei e deitei. Aí deitei, aí eu falei, será que eu vi um vulto? Aí eu voltei na porta e eu olhei assim. Aí não tinha vulto nenhum. Eu falei, ai, meu Deus do céu, é sério. Mas eu estava tão cansado, estava tão sonolento, que eu voltei a deitar. Aí daqui a pouco, estou vendo a Vanessa se mexe para lá, se mexe para cá. Aí ela, vamos levantar para orar? Eu falei, o que foi? A luz piscou sozinha, ela não está nem ligada na tomada. Aí eu falei, não estou com muita graça não, diabo. Eu levantei, abri a porta da sacada e falei, sai em nome de Jesus. Fechei, voltei a deitar. E a Vanessa falou assim, já? Falei, já. Minha tolerância hoje está 0 com ele. Vai. Pronto. Dormimos tranquilo, não foi? Acabou. Sabe por quê? Porque o diabo gosta de fazer arruaça e graça para quem fica dando plateia para ele, dando palco para ele. O diabo fica fazendo gracinha, você fica ali sentado aplaudindo, ó. Sai daqui, Satanás, vai caçar seus amigos em outro lugar. Sou crente. Na minha casa não. Pega a vassoura, dá uma vassourada nele, em nome de Jesus. Você fica deixando o diabo fazer graça com você. Eu já falei, crente tem que ser meio doido. Diga, crente tem que ser doido. Amém. Então Davi, primeiro ficou inquieto, indignado com as afrontas do inimigo. Quando o inimigo vier te afrontar, se você ficar quieto e vier, pastor, me ajuda, vou falar, se vira. Para, gente. O diabo afronta o tempo inteiro. No trânsito, o diabo vem te afrontar e você cai na cilada. Você está orando e buscando a Deus domínio próprio, aí ele vem te afrontar, vem mexer com você. Deixa o cara embora, vai ficar brigando que nem um bobo. O bobo da história é você, que é crente lá, discutindo com uma pessoa lá possuída pelo coisa ruim.
Amém ou não amém? Davi, segunda inquietação de Davi. Davi vai ficar inquieto com a promessa. Tem promessa, ele está querendo, crente. Tem promessa, eu quero. Você não quer, passa a sua promessa para mim, que eu recebo. Tem promessa de Deus, eu quero. Diga, eu também quero. Fala alguma coisa, vocês estão muito quietos em nome de Jesus. Diga, eu também quero. Se tem promessa, eu quero em nome de Jesus. Aí o que Davi pergunta? O que o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel vai receber? Qual é a promessa? Qual é a recompensa? O que a gente vai ganhar? O que vai acontecer? Gente, a reação de Davi aqui. O rei está oferecendo tudo isso. O que o rei estava oferecendo? Muito dinheiro, a filha dele e isenção de impostos para a família, para o resto da vida. Aí Davi, pera. Ô pastor Fernando, você já é casado, mas o rei está oferecendo. A pastora Jô para você. Como é o nome do seu pai, Jô? Seu João está oferecendo a pastora Jô para você. Muito dinheiro e isenção de impostos. Você não pegou a chave ainda, varão? Você está entendendo isso? Você não está percebendo? O rei está falando que vai dar tudo isso. Ninguém está percebendo. Gente, isso já me deixa inquieto. Casar com a filha do rei, ficar rico e não pagar imposto. Vocês não querem? O povo estava tão assustado, tão amedrontado, tão travado, tão paralisado, com tanto medo, que nem conseguia enxergar mais a promessa. Gente, entende isso em nome de Jesus. Só vive promessa quem se move pela promessa. Davi, ele fala, eu quero essa promessa. Davi inquieto com a afronta do inimigo, Davi inquieto com a promessa. Você tem que ficar inquieto. Inquieto, presta atenção. Essa inquietação tem que ser uma inquietação santa, tá? Não vai gerar uma ansiedade, ai Deus, não vai acontecer. O Senhor prometeu, não vai acontecer. E você vai ficar louco. Mas você precisa pisar na terra e se mover para a sua promessa. O que Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir em nome de Jesus. Terceiro, Davi fica inquieto com a negligência. Davi vai ficar inquieto agora com a negligência. Tem promessa, mas ninguém se move. O inimigo está afrontando e ninguém faz nada. O povo negligente. Davi, primeiro ele fica inquieto com a afronta do inimigo. Aí depois ele vai ficar inquieto com a promessa. E depois com a negligência do povo. O povo é negligente. Não faz o que tem que fazer e depois fica culpando a Deus porque não vai para frente. Vocês estão negligenciando, tem uma promessa linda, mas você parece que não quer viver essa promessa. O inimigo está te afrontando e você não faz nada. Aí o texto continua. Depois da inquietação de Davi, a Bíblia diz que ele agora vai se mover no profético. Diga, profético. Até aqui, gente, foi gerada uma inquietação. Primeiro ele fica inquieto com a afronta do inimigo, depois ele fica inquieto com a promessa. Tem promessa, mas ninguém se move. Depois ele fica inquieto com a negligência. Tem promessa e ninguém faz nada. Agora é o que ele vai fazer. 1 Samuel 17:31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém, meu rei, deve ficar abatido por causa desse filisteu. Teu servo vai lutar contra ele. Olha isso aqui, gente. Davi, ele vai se apresentar ao rei, e o rei está ali no seu trono, diante do rei, no trono do rei. Davi tem o seu primeiro encontro com o destino. Foram as palavras de Davi que colocaram ele de frente com o rei e com o trono. Qual era o destino de Davi? Diga, reinar. Mas ele nunca tinha visto o trono de perto. Ele só viu o trono depois que ele proferiu palavras, gerada na inquietação, da falácia do inimigo, da promessa que ninguém estava dando valor e da negligência do povo. Ele fala, já que ninguém quer, eu quero. Davi pisa pela primeira vez na sala do trono. Olha só que interessante. O que foi que levou Davi até ali? Primeiro, diga comigo, a rotina dele. Lembra da rotina? Que ele não reclamou. Um dia essa rotina colocou ele de frente do campo de batalha. Ele enfrentou a batalha, ou seja, estava disposto a enfrentar a batalha. E as palavras que saíram da boca dele, as palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul. Ele declarou, falou, e o que ele falou chegou ao ouvido do rei e o rei mandou chamar. Deixa eu te dizer uma coisa. Abre a sua boca no profético em nome de Jesus, que o profético vai te colocar diante da sua oportunidade. Abre a tua boca, está difícil, abre a boca. Começa a orar, começa a enxergar. O que é o profético, pastor Vitor?
O profético é você antever a sua realidade antes dela acontecer. Então comece a orar de maneira profética, intencional na sua casa. Começa a profetizar a palavra de Deus na tua casa. Porque o profético vai te colocar diante da tua oportunidade. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Davi estava profetizando que ia derrubar o gigante. Ele fala, eu vou enfrentar e vou derrubar esse gigante. Sabe o que Davi estava fazendo aqui? Agindo no profético. Fala para o crente do seu lado, está na hora de você ativar a sua essência profética em nome de Jesus. Começa o dia declarando a palavra de Deus na tua casa, na sua família, para ver o que acontece. Deus, eu declaro um dia de bênção, de paz e prosperidade. Eu declaro que minha família, os meus filhos vão para o colégio e vão voltar bem. Eu declaro que meu marido sai para trabalhar e vai voltar feliz. Eu declaro toda sorte de bênção. Começa o dia declarando o profético. Foi o que Davi fez, começou a declarar a palavra. Eu vou derrubar esse gigante. Ele declarou antes de derrubar. Quando você começa o dia profetizando sobre os seus filhos, seu marido, a sua esposa, quando você começa agindo no profético em nome de Jesus, as coisas começam a acontecer. Então começa a declarar, está dando tudo errado, a promessa está sendo confrontada declara o profético em nome de Jesus. Se mover no profético é experimentar o milagre antes do milagre acontecer. Eu declaro cura, vai diante de uma pessoa enferma e começa a profetizar todo dia. Gente, a minha mãe falava com a samambaia ficava se mexendo lá, gente. É assim ou não é? Você começa a profetizar, começa a falar, fala com o cachorro, fala com o passarinho, começa a dar ordem para o mundo espiritual se mover ao seu favor. Tem uma pessoa enferma, ora todos os dias e fala, eu declaro cura em nome de Jesus. Aí no outro dia, eu declaro cura em nome de Jesus. No outro dia, eu declaro cura em nome de Jesus. Começa a se mover no profético que a cura chega. Está ali estagnado, casamento que não vai para frente, começa a declarar bênção, cura sobre o seu casamento, prosperidade, paz sobre a tua casa, declara em nome de Jesus. Perde tempo falando com a samambaia não, fala com Deus, ativa o mundo espiritual, e fala com a samambaia também, porque tem gente que gosta de falar com as plantinhas, eu gosto também, eu vou lá regar minhas plantinhas, eu fico falando que nem um bobo com elas, e parece que elas estão me entendendo ali, porque elas se mexem nos negócios assim, põe adubo, cresce, é um negócio, gente. Então, em nome de Jesus, você tem que aprender a se mover no profético igual Davi. Eu vou derrubar esse gigante. Davi foi ousado, e ele vai diante de um exército inteiro, ele foi ousado, ele chega no exército dos hebreus, é ousado, diante de Saul é ousado, e desafia o gigante. Mas muitos invejosos e medrosos, paralisados, poderiam estar dizendo assim, quem esse menino pensa que é? Está falando tudo isso aí, eu quero ver ele falar na cara do gigante. É assim ou não é? Quando você vê uma pessoa destemida, ousada, chega e fala, eu vou enfrentar esse problema. Ah, vai. Espera aí. Aí o que acontece? Verso 46 de 1 Samuel 17. Diante do gigante, Davi diz assim, hoje mesmo, o Senhor, o meu Deus, te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar e vou cortar a sua cabeça. Além de você, ainda hoje, eu darei os cadáveres daquele grande exército que está atrás de você todinho, as aves dos céus e animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele falou que ia fazer e fez. Fala na cara do gigante, pois bem, hoje mesmo a tua cabeça vai estar na minha mão. E mais, está vendo aquele exército grandão atrás de você? Vou destruir tudo em nome de Jesus. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, Ele me entregará todos vocês na minha mão. Olha o nível da ousadia de Davi. Os invejosos não, quero ver falar na presença do gigante. Gente, antes de lutar, Davi já estava profetizando a sua vitória. Ele falou com fé e Deus fez acontecer. Fala para o crente que está do seu lado. Fala com fé que Deus faz acontecer. Fala com fé que Deus faz acontecer. Aleluia! Mas fala com fé, né? Acorda. Porque tem gente que até para falar é uma dificuldade. E não é porque é tímido não, é porque parece estar desmaiado mesmo, parece estar morrendo.
A mulher sai do culto empoderada. Chega em casa, meu bem, a gente vai dar entrada naquele apartamento que é o nosso sonho. Eu vou dar o passo, a gente vai sair do aluguel, vamos e tal. Aí o marido, será? Será que a gente consegue pagar? Sei não, hein? Eu até creio, mas eu tenho as minhas dúvidas. Crê ou tem dúvida? Amém, olha aí, glória a Deus. É assim que Deus faz. Mas não vai sobrar só para os homens não, tem as mulheres também, né? Aí tem aquele cara que é sonhador. Aí ele chega e fala, bem, o culto de hoje despertou de novo, eu estava sem sonhar há algum tempo. Não, eu vou fazer tal coisa, eu vou começar a vender isso, eu vou melhorar, eu vou trazer mais dinheiro para casa, eu vou mudar o nosso destino. E a mulher, sonhador igual o pai. Arrebenta tudo logo, o marido está ali sonhando. Aí a mulher, ao invés de, tá bom, meu bem, vamos. É que tem uns que tem que trazer para a realidade, né? Mas, vamos filho, vamos sonhar, vamos planejar, vamos junto, vai dar certo, vamos lá, vamos dar um passo de fé. Deus vai direcionar o nosso caminho. Você notou o discurso de Davi? Diante de um exército inteiro, ele fica indignado com a situação e ele diz, eu vou derrubar esse gigante. Você tem a oportunidade de derrubar gigantes que está te atormentando há muito tempo, mas fica paralisado esperando algo acontecer. Deus precisa te encher de coragem para você ir para o campo de batalha e vencer essa luta em nome de Jesus. Aí diante do gigante filisteu, ele diz, vou derrubar você e quem mais vier. Os endemoniados, tudo aí que vier, vão tudo cair por terra. Sabe o que acontece aqui agora? O profético aumentou. Primeiro ele disse que ia desafiar o gigante. Foi parar na sala do trono. Aí ele vai enfrentar o gigante olho no olho. Ele fala, vou te derrubar. E não só vou te derrubar, como vou destruir esse exército inteiro que veio afrontar o exército do Deus vivo. Aí o profético vai aumentando, você vai aprendendo a se mover no profético, o profético vai aumentando. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, e aí? Sua fé está crescendo em nome de Jesus? Sua fé precisa crescer, precisa sentir vontade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Limitada, debilitada, excluída, frustrada e amaldiçoada. A mulher era considerada como uma amaldiçoada, 12 anos diante de uma enfermidade. Na cultura da época, essa enfermidade tornava essa mulher uma amaldiçoada. Essa mulher já tinha gasto todo o seu dinheiro com o médico, já não tinha mais condição nenhuma, estava ali arrebentada. Essa mulher doente vai demonstrar uma fé diferente. A Bíblia diz que mesmo ela estando em estado de debilidade física, ela entra no meio da multidão, se esforça e toca em Jesus. Atenção aos detalhes, sabe por quê? Porque muitos ficariam sentados à beira do caminho, orando, esperando Jesus passar, com a expectativa de que a oração dele ia tocar no coração de Jesus, Jesus viria. Sim, a nossa oração toca no coração de Jesus. E também poderia, como foi no tanque de Betesda, Jesus foi lá e curou o paralítico. Só que eu estou te ensinando sobre o movimento da fé. Essa mulher poderia ficar ali esperando, orando, sentada na sarjeta, a multidão passando e ela aí, Senhor, vem, toca em mim, toca em mim, toca em mim, toca em mim. Aí Jesus poderia ter passado e não teria tocado nela e ia se sentir ainda mais frustrada, ainda mais amaldiçoada, ainda mais debilitada. Mas a Bíblia diz que essa mulher enfrenta uma multidão. Ela sabia que a esperança dela estava ali. Depois de 12 anos de uma enfermidade, a esperança dela seria tocar em Jesus. A Bíblia diz que ela vai sair no meio da multidão e vai pedir licença, sei lá como ela vai chegar, mas ela chega e ela toca. Ela toca em Jesus e Jesus para tudo. Opa, alguém me tocou. Esse alguém me tocou foi motivo de chacota entre os discípulos. Como assim, Jesus, alguém te tocou? Olha o tanto de gente te tocando. Não, você não está entendendo, não é esse toque que eu estou falando. Eu me refiro a um toque diferente. Essa mulher extraiu poder. O toque dela não foi como Jesus, um místico, um curandeiro. O toque dela foi no Jesus, o filho de Davi. Ela reconhece poder e autoridade espiritual sobre a minha vida. E quando ela me toca, ou seja, quando ela toca em Jesus, Jesus percebe porque dele sai poder. E aqui, mais uma vez, a importância de movimentar a fé, de se esforçar. Essa mulher se movimenta, vai no meio da multidão, gente, entra no meio de todo mundo. E Jesus percebe algo diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa colocar a sua fé
Em movimento, em movimento. Ali foi diferente porque era uma fé em movimento. Jesus percebe algo diferente. Aquela mulher não estava esperando, ela não aguentava mais esperar, agora precisava fazer acontecer. Quer mais um exemplo para a gente finalizar? Os leprosos de Samaria. Samaria era a capital das tribos do norte. Samaria, nessa época, enfrentava uma terrível fome devido a um cerco do exército sírio. O cerco era uma espécie de, uma estratégia de batalha militar, onde se cercava com a intenção de amedrontar e de vencer uma batalha sem precisar lutar essa batalha propriamente dito. Diante de um cerco, a porta da cidade, as portas são fechadas. Ninguém entra, ninguém sai. Não entra provisão, ninguém sai para buscar provisão. Ou seja, durante um cerco é mais ou menos assim: o que tem de comida para comer, come até acabar. Quando acabar, ou vocês se rendem, ou vocês morrem. Olha a maneira do inimigo afrontar. Diante daquele cerco, que foi marcado por muita vergonha, muita humilhação, muita dúvida, até mesmo quebra de princípios. Durante esse cerco, a gente vê mãe matando os filhos para comer, para não morrer de fome. Era mãe combinando com a outra mãe de pegar os filhos e matar, e cozinhar e comer, para que elas não morressem de fome. A Bíblia diz que cocô de pombo era vendido por um preço absurdo. A escassez de alimentos atinge níveis extremos. Nada entra, nada sai da cidade. Mas tudo isso faz com que as pessoas vão recorrer agora a práticas desesperadoras, como essa de comer o próprio filho. E diante desse cenário caótico, mãe quebrando princípio, rei impotente, sem saber o que fazer, o povo vai no rei perguntar o que tem que fazer, ele fala: não sei, gente, não sei o que tem que fazer. A gente não tem força militar para enfrentar o exército. A gente não tem comida, eu não sei o que fazer. A morte ali parecia algo muito breve, iminente. Aí, diante de tudo isso, surgem 4 leprosos. 4 homens leprosos, doentes, beirando a morte, que decidem dar passos de fé, que decidem movimentar a sua fé. Por ser leprosos, o que acontece? Eles ficavam isolados ali perto do portão da cidade, na entrada da cidade. Eles não podiam ter contato social com outras pessoas. E diante desse cenário, esses homens tinham 3 opções. A primeira, ficar ali parado esperando a morte, já que estava ruim mesmo. A segunda, entrar na cidade para ver se encontrava algum cocôzinho de pombo ali para comer alguma coisa. Ou tentar a sorte e ir lá enfrentar o inimigo. É claro que eles não tinham força física para enfrentar o inimigo. Eles decidem pedir um prato de comida para o inimigo. Se nos derem comida, amém. Se não nos derem comida, vão nos matar e vão nos livrar do sofrimento. Vamos andar para frente. Não tinha outra opção. A opção que eles tinham era ir lá. Eles decidem andar para frente. Eles acreditam no milagre. Acreditam que o inimigo ia alimentar eles. Se eles dessem os passos de fé e tivessem um resultado, amém. Eles decidem andar para frente. Essa atitude dos 4 leprosos agradou muito o coração de Deus. Olha como um passo de fé agrada o coração de Deus. Diante de uma sociedade incrédula, de uma sociedade transtornada, de uma sociedade impotente, medrosa, surgem 4 homens doentes, enfermos no físico, mas não lhes faltavam atitude. Diga comigo, atitude. O que não pode faltar na sua vida é atitude. Se você quer romper, crescer, desenvolver, tem que ter atitude. Aí olha só o que aconteceu, primeiro livro de Reis. A cada passo que os leprosos davam em direção ao inimigo, Deus fazia com que o exército sírio ouvisse o barulho que parecia de um grande exército. Olha o que Deus estava fazendo, transformando o passo de um doente. Como se fosse o barulho de um exército vindo contra o inimigo. Lembra de você dar o passo e Deus, Ele dá a direção? Você dá o passo e Deus, Ele mostra o caminho? Deus fazia com que o exército sírio ouvisse um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e muitos carros de guerra. Então, o inimigo pensou que o rei de Israel estava pagando aos outros reis, heteus e egípcios e aos seus exércitos para os atacarem. Olha só, o seu passo de fé, fala para o crente do seu lado, o seu passo de fé confunde o inimigo. O inimigo estava achando que o rei de Israel
estava pagando para os outros reis atacarem os sírios. O passo de fé estava confundindo. Primeiro, o passo de fé vai agradar o coração de Deus. Segundo, o passo de fé daqueles homens vai confundir o inimigo. E aí o texto diz: por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida. Abandonou as barracas, os cavalos, os jumentos, deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens leprosos chegaram ao acampamento, entraram na barraca, comeram e beberam do que havia ali, pegaram prata, ouro e roupa. Então eles voltaram para Samaria para avisar todo o povo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não tem noção do barulho de um passo de fé. Você não tem noção de um barulho de um passo de fé. A tua fé, ela emite um sinal, um ruído poderoso no mundo espiritual. A tua fé, presta atenção, amedronta Satanás. Toda vez que você dá um passo de fé, você deixa o inimigo furioso, confuso, amedrontado. É que você talvez não entenda o poder de um passo de fé, o poder de colocar a sua fé em movimento. Quando você movimenta a tua fé, o mundo espiritual fica agitado. De um lado, anjos do Senhor te acompanhando, porque você deu o passo que tinha que dar. De outro lado, o inimigo já começa a ficar amedrontado. Porque um crente que dá um passo de fé, bota medo no inferno. Você percebe o que falta no meio da igreja cristã, do nosso povo? É atitude. É parar de esperar a coisa acontecer, parar de ficar esperando cair do céu, parar de esperar que alguém vai te dar. Irmão, sai desse mundo encantado de Bob em nome de Jesus. É oração: Deus, levanta alguém para fazer por mim. Não, irmão, dá um passo de fé que Deus faz por você. Para que você está terceirizando aquilo que Deus pode fazer por você? Agora é interessante, porque se você continuar, deixar o medo te paralisar, você vai continuar preso nas suas impossibilidades. Eu sei que tem hora que dar um passo de fé não é tão fácil. Eu sei que tem hora que dar um passo de fé dá medo e dá, mas vai com medo mesmo. Dá o passo de fé, vai para frente em nome de Jesus. O inimigo ganha força, porque a gente é medroso. A gente paralisa diante da afronta do inimigo. O inimigo faz você se esconde debaixo da cama. Em nome de Jesus, é tempo de despertar, é tempo de pegar essa sua fé, que está uma fé aí rasa, parada, e começar a gerar movimento nessa fé em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: é tempo de gerar movimento na sua fé em nome de Jesus. Deus quer te usar, crente, se movimenta em nome de Jesus. Olha o que Deus faz: da fraqueza de um leproso, Deus faz barulho de exército. Ah, mas eu estou fraco. É na tua fraqueza que Deus te faz forte, meu filho. Você dá esse passo de fé aí em nome de Jesus, que esse passo de fé vai fazer barulho. É chegado o tempo de você movimentar a sua fé. Se movimenta que Deus vai te dar a direção em nome de Jesus. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Acabou não, segura. Acabou não, que Deus vai te usar agora, amém ou não amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Abraão não esperou garantia, não esperou sinal, não esperou resposta e também não pediu explicação. Ele apenas obedeceu, confiou, se moveu e por conta disso, viveu o extraordinário. O que está travando a sua vida hoje não é a promessa que você recebeu, é a sua falta de movimento, a paralisia, o medo, as desculpas, a espera eterna por um momento ideal. Isso vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Deus já liberou a direção sobre a sua vida, agora é só dar o passo em nome de Jesus. Pisa na terra, declara a palavra, avança, se movimenta, dá o passo que Deus vai te dar a direção em nome de Jesus. Agora sim, glória a Deus, vamos lá, crente. Glória a Deus. É tempo de se libertar de todo medo em nome de Jesus. Chega em nome de Jesus. Ora assim comigo, fecha os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor meu Deus,
Hoje eu declaro, eu não serei mais escravo do medo. Eu não serei mais prisioneiro da paralisia. Tudo que me travava, tudo que me impedia, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu me levanto pela fé, eu me movo pela fé, eu avanço pela fé, mesmo sem ver o caminho, eu dou o primeiro passo, porque eu sei que o meu Deus vai me guiar. Assim como Abraão, eu decido obedecer. Assim como Davi, eu não vou mais aceitar a afronta do inimigo. Hoje eu piso na terra da minha promessa e eu declaro: minha fé ganha movimento, minha vida ganha movimento, e a promessa de Deus vai se cumprir em nome de Jesus, em nome de Jesus.